Hoje o nosso Gilvan trará para nós o comentário do capítulo 34, foi agora, do livro Pão Nosso, em que o benfeitor Emmanuel se utiliza do versículo 31 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, aonde está escrito que Jesus então lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. O título deste texto é Lugar Deserto. A exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. No precioso símbolo, temos o santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. De modo algum se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Reportava-se à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação. E não procures descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte onde repousarás em companhia do Mestre. Boa noite. Terceiro boa noite. Lugar deserto. Podemos pensar que neste texto há dois lugares desertos a que Emmanuel faz referência. Quando a gente pensa num lugar deserto, de pronto vem ao nosso imaginário um espaço, de certa forma, hostil, inabitado ou inabitável. Um lugar onde existe abundância de sol, abundância de calor e ausência de um mar preso, ausência de árvores, de água ou mesmo de alimento. Mas, então, esta é a fotografia que fazemos quando pensamos no deserto. Mas no deserto também há vida. Há plantas que vivem, portanto, existem apenas no deserto. Há espécies de animais que existem e vivem tão somente no deserto. Isso nos leva a compreender e a concluir que até mesmo nos lugares aparentemente inóspitos, há possibilidade de vida.
Jesus chama aqui os seus apóstolos e pede para que eles venham à parte, para um lugar deserto, a fim de que eles possam repousar. Emmanuel não continua aqui a transcrição, mas seguindo, o mesmo versículo 31 diz, Jesus diz, segundo Marcos, porque haviam muitos que iam e vinham, mas não tinham tempo para se alimentar. É interessante a gente observar isso, porque haviam muitas pessoas que iam e vinham, mas não se lembravam, não se atentavam para o alimento. E de que alimento Jesus estava a se referir, segundo o evangelista? E esse lugar à parte a que Jesus nos convida, que lugar é esse? A que deserto é esse? Será que era o deserto da Judeia, onde ele foi lá e lá foi tentado, segundo a história? Será que Jesus estava nos convidando, por acaso, a visitarmos o deserto da Arábia, onde Paulo também esteve após a sua conversão? Ou Jesus estava nos convidando a uma visita no deserto do Sinai, onde, segundo a Torá, Moisés e os seus seguidores lá estiveram por cerca de 40 anos? Que deserto, então, ou a que lugar à parte Jesus fez, segundo Marcos, referência? Vejamos, portanto, que no raciocínio do nosso Emmanuel, a gente vai compreender que Jesus não estava fazendo referência tão somente ao deserto geograficamente posto, mas referia-se Jesus ao deserto interno, a um lugar à parte localizado em nós mesmos. E por que esse lugar à parte localizado em nós mesmos é um deserto? Porque pouco nós nos preocupamos em visitá-lo, em estar lá. Emmanuel diz, então, que a exortação feita por Jesus aos apóstolos, aos discípulos, é válida em todos os tempos. E isso também tem um significado interessante, porque quando Jesus convida os apóstolos a ir a um lugar à parte ou a ir ao deserto, esse convite não estava circunscrito apenas aos apóstolos, mas vale, segundo Emmanuel, e evidentemente nós aqui com ele concordamos, vale para todos os tempos. Significa isso dizer que nós fomos também convidados diuturnamente por Jesus a irmos a esse lugar à parte, a irmos a esse deserto. Lugar este que nós pouco conhecemos. Muitos nunca nem ouvimos falar que dentro de nós há este lugar à parte. O convite, portanto, feito há 2023 anos, aproximadamente, vale até hoje, 2023 anos depois, aproximadamente. Olha que é muito tempo. E a gente ainda não está alinhado a esse convite de Jesus. Fazemos do convite letra morta. Indispensável, segue Emmanuel, se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que Jesus nos aguarda,
para que assim tenhamos o repouso construtivo em seu amor. É indispensável, vejamos, aprendermos o caminho desse lugar. Para vivermos em paz, para vivermos pacificados, para termos uma vida alinhada com os princípios do amor e da luz, temos que descobrir esse lugar à parte. É um deserto, porque não é um lugar muito atrativo. Se fosse um oásis, aí sim, nós lá estaríamos nos deleitando com tudo o que há no oásis. Mas o deserto, e Jesus fala isso no sentido de nos chamar a atenção, porque é necessário nós visitarmos este lugar à parte. Ou seja, fazermos esta imersão, esse mergulho em nós mesmos, para nos descobrirmos quem efetivamente somos. Vivemos comumente nesse nosso lufa-lufa diário. Trabalho, casa, estudo, fim de semana, família, trabalho, casa, e assim passamos 10, 20, 30, 80, tá bom? 100 anos sem estarmos atentos a esse lugar à parte. E o que é que acontece? Quando chegamos do outro lado, ficamos ainda à procura desse lugar. Ficamos atordoados, pensando muitas vezes que estamos aqui, no lufa-lufa da vida. Isso porque, durante toda a nossa existência física, não nos atentamos de que nós precisamos fazer esta visita. E se pensarmos bem, todos os grandes mestres da humanidade, máxime Jesus, viviam, ou pelo menos visitavam esse lugar. Lembremos que Paulo foi para o deserto após a sua conversão. Jesus foi também para o deserto, mas também foi para o Monte das Oliveiras, para este lugar à parte, meditar, refletir, mergulhar em si. Buda também foi para o seu momento de meditação, até encontrar-se no Nirvana. Moisés foi para o deserto, não foi sozinho, foi lá com muitos discípulos, mas foi. E todos os grandes sábios tinham essa necessidade de busca doce nesse deserto interior, nesse local à parte interior. E, finalmente, onde é que fica localizado isso? Na nossa consciência. Afinal, nos disse Jesus, não devemos buscar o reino dos céus aqui ou acolá, porque ele, o reino celeste, está em nós. Só que pouco ou quase nunca nós damos atenção a este mundo interior, a este local à parte, aquietar durante algum momento do dia para refletir quem efetivamente eu sou. Eu sou essa matéria? Eu sou essa personalidade? Eu sou o quê? Ou quem? É essa pergunta que muitas vezes nós temos, se não costumeiramente fazemos, maior dificuldade ainda temos em encontrar para ela a resposta. Porque qualquer resposta que venha a esta pergunta será sempre no sentido: eu sou fulano, cicrano. Mas essa não é a minha verdadeira identidade. Não. A minha verdadeira identidade eu vou encontrar quando eu for para esse lugar à parte. Que pode ser
em alguns momentos, geograficamente, um lugar afastado, o deserto, mas não tão somente ou não necessariamente. Emmanuel diz, então, que, de modo algum, Jesus estava se referindo tão somente à soledade, ou ao silêncio, ao isolamento dos sítios que favorece a meditação. Não apenas isto, mas, se for assim, tudo bem. O fato é que Jesus, segundo Emmanuel, se reportava à câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. Esta casa mental, espiritual, que nós devemos acessá-la. Vivemos num mundo envolto nas mais variadas distrações que a vida nos possibilita, nos faculta, que não temos a atenção necessária para esta casa mental. É o que Jesus diz na complementação do versículo de Marcos. Porque muitos haviam que iam e vinham e não tinham tempo para se alimentar. Somos nós. Nós vamos e voltamos, estamos aqui na vida, mas não nos alimentamos do que Jesus se referia. Da paz morredoura, dos valores espirituais, dos valores morais, dos valores éticos. É esse o alimento a que Jesus se referiu. Não alimento material, ou talvez não apenas a este, mas referia-se Jesus ao alimento espiritual. E efetivamente nós não vamos encontrá-lo no mundo externo. Encontrá-lo-emos no mundo interno, na nossa casa mental, no Cristo que, em essência, somos nós mesmos. Lembremos, Jesus nos disse, vós sois deuses, vós sois Cristos, e somos de fato. Mas não vivemos enquanto Cristos. Vivemos meramente enquanto personalidades. Personas, máscara. Mas não enquanto essência. O convite que Jesus faz, portanto, é no sentido de nós nos alimentarmos do alimento contido neste lugar à parte, no deserto, onde pouca gente vai. Aliás, no deserto, onde só os corajosos vão. Nós não somos tão corajosos assim. De vez em quando. O fato é que o convite feito por Jesus continua até hoje. Seguindo o seu raciocínio, Emmanuel diz, homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, Jesus, ou o Salvador, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. É comum vermos pessoas que dizem, eu vou me entregar a Jesus. Aí vai para um mosteiro, vai para um mosteiro, vai para um convento, e lá fica. Está se entregando a Jesus? Talvez sim, mas também talvez não. O fato é que esse recolhimento proposto por Jesus não é um recolhimento no sentido do insulamento. Não. É um recolhimento no sentido da busca interior. Prepara-te para servir ao reino divino. Olha só, este último parágrafo de Emmanuel é de Emmanuel. Prepara-te para servir ao reino interior na cidade ou no campo, em qualquer estação. E não procures descanso impensadamente, convicto de que, olha o que Emmanuel diz, muita vez a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, conclui o benfeitor, busca descobrir em ti mesmo
Olha só, em ti mesmo, o tal desse lugar à parte. E assim fazendo, ou seja, uma vez descoberto este lugar à parte, ou este deserto, nós repousaremos na companhia do Mestre. E esse repousaremos aí não é ficarmos parados ao lado de Jesus, não. É trabalho. E Jesus trabalha até hoje, sem feriado, 24 horas, orando por nós. Então, esse repouso é no sentido figurado, de que nós estaremos sempre acalentados, envoltos no seu amor e na sua misericórdia, mas nunca, jamais, inativos. Por quê? Porque a imobilidade é a tortura da alma. Neste caso, pelo caminho inverso, o trabalho é o quê? A libertação da alma. A alma se eleva, o espírito se eleva e se eleva pelo trabalho. É por isso que Jesus trabalha sempre em benefício da humanidade. Portanto, o conselho que Emmanuel aqui nos dá, extraído do versículo do evangelista Marcos, vai nesse sentido. Buscarmos em nós, na nossa intimidade, todo o nosso potencial de promovermos o bem em nós e também para o outro. Uma certa feita, nos seus solilóquios, Agostinho perguntou: Deus, onde estavas tu quando eu me encontrava nos meus pecados? E aí, Deus responde: Agostinho, eu sempre estive presente em ti, mas tu é que te mantinhas ausente de mim. Portanto, o Cristo que somos nós, porém em estado de latência, de dormência, espera que nós, a nossa personalidade, fazendo esse percurso, essa imersão, encontremos no lugar à parte, no deserto, ou encontremos-nos neste lugar à parte, ou no deserto interior, visto que nós somos este Cristo que há de resplandecer no mundo, na medida em que reconhecermos-nos como tais, como co-criadores e filhos da lei do universo, Deus. Que Jesus nos abençoe.